todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Direito Internacional. Hoje nós vamos conversar sobre a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então vamos lá? A OMC, isso é, a Organização Mundial do Comércio, ela iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1995. E desde então ela é o principal órgão internacional que dirime questões relacionadas ao comércio internacional e que promove acordos em relação à temática. A OMC ela tem 3 objetivos que podemos considerar como sendo seus principais. O primeiro deles é o de estabelecer um marco institucional comum. Isso é, criar um marco comum para as relações comerciais entre os Estados-membros, favorecendo, e promovendo essas relações comerciais. O segundo objetivo central da OMC é a criação e a promoção de um mecanismo de solução pacífico de controvérsias com relação aos temas comerciais. E até por esse seu mecanismo de solução pacífico de controvérsias que a OMC se tornou muito conhecida. E o terceiro objetivo principal da OMC seria a criação de um ambiente de negociação favorável para que os Estados-membros possam chegar a novos acordos comerciais. A OMC atualmente é composta por 164 Estados-membros, dentre os quais está incluído o Brasil. O Brasil é membro da OMC desde a sua fundação. E a OMC atualmente ela já é o principal organismo internacional que trata com questões comerciais e é fundamental para o seu funcionamento, o que nós já falamos e que daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais, que é o seu mecanismo de solução pacífica de controvérsias. Bom, a OMC ela tem sua origem num tratado anterior, num momento anterior, que é o do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, popularmente conhecido por sua sigla em inglês, o GATT, que é de 1947. O GATT, entre 1948 até 1994, ele chegou a realizar 8 rodadas de negociações comerciais, dentre as quais nós vamos destacar a última delas, que é a mais conhecida e mais trabalhada, que é a rodada do Uruguai, porque é exatamente da rodada do Uruguai que surge a OMC e toda a regulação específica do comércio internacional que nasce junto com a OMC. Então, a rodada do Uruguai é central para compreendermos o cenário internacional, os tratados internacionais relacionados ao comércio. E se a OMC ela vem dessa estrutura inicial do GATT, a gente também tem que considerar que ela herda alguns princípios, que ela herda uma lógica de funcionamento que já existia no GATT. Então, a OMC não surge do nada, num movimento único, os estados decidem que vão criar normas para regular o comércio internacional. Não. Tem todo um processo anterior, intimamente relacionado com o GATT, e é também do GATT que vão vir alguns dos princípios fundamentais da OMC. Dentre esses princípios, nós podemos destacar. O primeiro princípio seria o da nação mais favorecida. Segundo ele, o membro da OMC deve estender a todos os seus parceiros comerciais qualquer concessão, benefício ou privilégio concedido a um outro membro. O seguinte seria o do tratamento nacional, segundo o qual um produto ou serviço importado deve receber o mesmo tratamento que o produto ou serviço similar quando entra no território do membro importador. Então, a partir do momento que esse produto entrou no estado que o está importando, ele deve receber o mesmo tratamento que os produtos nacionais. O terceiro é o da consolidação dos compromissos.
De acordo com esse princípio, um membro deve conferir aos demais tratamento não menos favorável que aquele estabelecido na sua lista de compromissos. E o quarto é o da transparência, segundo o qual os membros devem dar publicidade às leis, regulamentos e decisões de aplicação geral relacionados ao comércio internacional, de modo que possam ser amplamente conhecidas por seus destinatários. Bom, agora a gente já tem um pouco nessa noção básica sobre os fundamentos da OMC, vamos falar então da sua estrutura. A OMC, ela possui diversos órgãos internos, dentre os quais nós vamos destacar os seguintes: a Conferência Ministerial, que é a instância máxima da organização, composta pelos ministros das Relações Exteriores ou de Comércio Exterior dos membros. O Conselho Geral, que é o órgão composto pelos representantes permanentes dos membros em Genebra, e que atualmente tem se reunido como órgão de solução de controvérsias e também como órgão de revisão de política comercial. O Conselho para Comércio de Bens, o Conselho para Comércio de Serviços, o Conselho para os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, os diversos comitês, entre eles os comitês de acesso a mercados, agrícola e de subsídios, entre outros tantos, e o secretariado, que tem como função apoiar as atividades da organização e é composto por cerca de 700 funcionários que são chefiados pelo diretor-geral. Até o final de julho de 2020, o secretário-geral da OMC era o Roberto Azevedo. Ele chegou a passar 7 anos na função de secretário-geral da OMC, mas no final de julho de 2020 ele renunciou. Ele já havia anteriormente avisado que iria renunciar, e ele renunciou um ano antes do final do seu mandato. Com isso, agora a OMC está em vias, de eleger um novo secretário-geral. Lembrando que, como já vimos no que se refere a outras organizações, o secretário-geral tem um papel fundamental para o funcionamento de todos os organismos internacionais. No caso da OMC, não é diferente. Até o momento, a OMC já teve 11 conferências ministeriais. A primeira delas, realizada em 1996, em Singapura. Em 1998, teve uma em Genebra. Depois, em 1999, em Seattle. Em 2001, em Doha. Prestem atenção para essa de 2001, que ela é importante. Depois, em 2003, em Cancún. Em 2005, em Hong Kong. Em 2009 e 2011, novamente em Genebra. Em 2013, em Bali. Em 2015, em Nairobi. Em 2017, em Buenos Aires. E a que estava prevista para acontecer agora em 2020, no Cazaquistão, foi cancelada por conta da pandemia de coronavírus. Eu falei para vocês prestarem atenção na Conferência Ministerial de 2001 em Doha, porque foi nela que foi aberta a primeira e única até o momento rodada de negociações no âmbito da OMC. Eu comentei que já haviam tido rodadas de negociações anteriores no âmbito do GATT, mas no escopo de atuação da OMC, essa é a primeira, a de Doha, e que ela não está aberta até o momento. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar da rodada de Doha, das negociações comerciais de Doha, se referem a elas e tiveram um start, o ponto inicial, na Conferência Ministerial de 2001. Bom, é sempre importante a gente pensar que, como qualquer outro organismo internacional, a OMC também está sujeita a pressões políticas. E isso vai ser muito interessante daqui a pouco, quando a gente for discutir a situação atual do sistema de solução de controvérsias. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre, afinal de contas, o que é esse
sistema ou entendimento de solução de controvérsias da OMC. Isso por quê? Porque a OMC é um órgão fundamental para estados, até mesmo como o Brasil, mas também outros estados com um poder econômico e um poder político de barganha econômica menor ante a comunidade internacional, de fazer valer condições equânimes de comércio internacional. Então, é um mecanismo muito importante, ainda, né, que, como qualquer outro organismo internacional, também esteja sujeito a questões políticas. Esse é um aspecto sempre presente quando nós falamos de direito, e principalmente de direito internacional, mas ainda assim a OMC tem desempenhado um papel fundamental para garantir condições não muito díspares para o comércio internacional. Então vamos agora então falar um pouco mais desse sistema de solução de controvérsias da OMC. O sistema de solução de controvérsias da OMC, ou o entendimento de solução de controvérsias, vocês podem ver essas duas nomenclaturas, ele tem exatamente esse objetivo, que é o de solucionar questões comerciais que surjam entre membros da OMC. Isso é importante para você ter acesso a esse sistema, essa sistemática, né, de solução pacífica, amistosa, de controvérsias ante a OMC. É necessário ser membro da OMC, da organização. E isso significa que estados, territórios aduaneiros autônomos e algumas organizações internacionais, especificamente a União Europeia, que é membro da OMC, podem acionar esse sistema. O Brasil já o fez algumas vezes. Bom, o sistema de solução de controvérsias, ele foi criado, ele foi planejado também na rodada do Uruguai, ainda, né, relacionada ao GATT, quando também foi criada toda a sistemática da OMC. Por isso que eu falei que essa rodada é uma rodada muito importante, né, para a gente pensar a forma que se dá a regulação do comércio internacional nos dias de hoje. E a instituição, né, o que vai administrar esse sistema de solução de controvérsias é o órgão de solução de controvérsias da OMC. Vejamos algumas de suas principais características. A primeira delas é a abrangência. Isso significa que os procedimentos previstos no mecanismo aplicam-se a todas as controvérsias apresentadas com base nos chamados acordos abrangidos da OMC. Isso é, o Acordo de Marrakech, os acordos multilaterais que cobrem o comércio de bens, o comércio de serviços e os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, constantes, né, no anexo 1 do Acordo de Marrakech, o próprio entendimento sobre a solução de controvérsias, os acordos plurilaterais, isso em controvérsias nas quais tanto o membro demandante quanto o demandado, isso é, o Estado que apresentou a queixa e aquele que a recebeu, né, em face do qual foi apresentada a queixa, desde que esses dois Estados sejam signatários do respectivo acordo plurilateral. A segunda característica é a automaticidade. Assim, foi estabelecida uma jurisdição quase que obrigatória, com base na regra do consenso negativo, que estabelece que somente não será instituído o painel se todos os membros votarem contra o seu estabelecimento, inclusive o demandante, o que, convenhamos, é bem pouco provável que aconteça. Da mesma forma, só não será adotado um relatório advindo do sistema de solução de controvérsia se todos votarem contra a sua adoção, novamente incluindo o Estado vencedor na disputa. Uma terceira característica é o duplo grau de jurisdição. Ele se deve à criação de um órgão revisor permanente dos relatórios dos painéis,
que é chamado órgão de apelação, que representa a existência, né, de um duplo grau de jurisdição no que se refere à atuação do sistema de solução de controvérsias da OMC. E a quarta característica é a execuibilidade, que demanda, né, a existência de meios específicos para estimular o cumprimento das recomendações dos relatórios adotados pelo órgão de solução de controvérsias. Então, né, esses relatórios não podem se dar no abstrato, eles têm que ser execuíveis, eles têm que ter condições fáticas de serem operacionalizados. Quando falamos nessa sistemática de solução de controvérsias ante a OMC, tem alguns elementos que merecem destaque. O primeiro deles é a possibilidade de retaliação de um Estado em relação a outro. Então, vamos supor que o Estado tenha descumprido o relatório final, a proposição final obtida no sistema de solução de controvérsias da OMC. Então, é facultado aquele Estado que foi vítima retaliar esse Estado que descumpriu, né, as suas obrigações internacionais em matéria comercial, também suspender a compra de produtos, suspender suas relações comerciais com esse Estado demandado. Então, essa é uma primeira característica interessante. Por outro lado, o Estado demandado, até que ele consiga cumprir com as determinações advindas do sistema de solução de controvérsias, ele pode oferecer algum tipo de compensação para o Estado que o demandou. Então, são duas características interessantes desse processo. Outro ponto que merece destaque é que o objetivo principal dessa sistemática é garantir que as normas comerciais multilaterais sejam cumpridas e que os Estados, né, adotem práticas compatíveis com os acordos em matéria comercial que eles mesmos adotaram. Isso significa dizer que a efetivação desses dois pontos, né, o cumprimento com as normas internacionais em matéria comercial e a adoção de práticas compatíveis com esses acordos em matéria comercial, eles prevalecem em relação à perspectiva punitivista do Estado que agiu contra alguma dessas normas. É por isso também que, a qualquer momento, quando um caso é levado, né, ao sistema de solução de controvérsias, é possível que os Estados envolvidos entrem em acordo. Então, assim, o objetivo primordial desse sistema, dessa sistemática, é garantir o entendimento dos Estados em matéria comercial. Então, se eles conseguirem, eles próprios, chegar a uma solução amistosa, melhor ainda, e não tem porquê essa solução não ser adotada, né, não ser aceita ante o sistema da OMC. Vamos ver agora, então, as fases e os procedimentos desse sistema. São 4 as fases ante o sistema de solução de controvérsias da OMC. A primeira delas é a consulta, depois vem o painel, na sequência nós temos a apelação e a implementação. Vamos ver um pouco mais cada uma delas. A primeira fase, a das consultas, ela é a fase inicial do contencioso. É o momento em que a parte demandante, isso é, o Estado, né, que tem uma queixa a apresentar à OMC, solicita à parte demandada informações sobre sua legislação e suas práticas comerciais e requer modificações das medidas questionadas, conforme os acordos da OMC. Aqui, a parte demandada, ela vai ter o prazo de 10 dias para responder à parte demandante, e as consultas devem ser realizadas em 30 dias. Se as consultas não solucionarem a disputa em 60 dias do recebimento do pedido, a parte demandante pode requerer o estabelecimento de um painel. Aqui a gente já observa como
facultado às partes sempre solucionar autonomamente a controvérsia. Então, essa primeira fase é bem exemplificativa disso. Então, não se inicia, né? Aqui, tudo bem, aqui já é um procedimento contencioso, é a primeira etapa dela. Mas mas esse processo não começa com alguma medida autoritativa da OMC ou do painel, enfim, não. A primeira etapa consiste em pedir à parte, ao Estado demandado, que forneça, né, documentos, materiais sobre a sua legislação interna e que retifique a sua conduta que esteja, né, em violação às normas da OMC. Então aqui é dada ao Estado demandado a faculdade de já resolver a questão por si só nesse primeiro momento. Mas também, né, é estipulado um prazo para que isso aconteça. E se isso não acontecer, aí sim entraremos na segunda etapa, que é a do painel. Vejamos. Os painéis são constituídos por 3 membros, que deverão ser escolhidos de comum acordo pelas partes. As partes apresentam ao painel petições escritas e participam de audiências, oportunidade em que podem apresentar e defender oralmente seus argumentos. É um processo bem assim, judicial mesmo, contencioso internacional aqui, especificamente em matéria comercial. Ao final de seus trabalhos, o painel emite um relatório sobre a compatibilidade das medidas questionadas em relação aos acordos da OMC. Teoricamente, o prazo para apresentação deste relatório é de 6 meses, prorrogáveis por mais 3. Mas na prática, essa fase do painel tem durado cerca de 12 meses, a não ser em casos de maior complexidade, dentre os quais podemos destacar o caso do algodão e o caso Boeing-Airbus, que duraram respectivamente 2 e mais de 5 anos. Então, aqui nós temos, né, o que seria, tentando fazer uma analogia, né, com o processo judicial interno, nós temos algo muito próximo de uma primeira instância. As partes apresentam seus argumentos, por escrito e oralmente, apresentam toda a documentação, e o painel chega a uma solução, chega a um relatório final sobre as medidas, né, que devem ser tomadas pela parte que for vencida. Mas, como nós já falamos anteriormente, essa sistemática da OMC, ela possui uma característica que é o duplo grau de jurisdição. Então vejamos a terceira etapa, que é a da apelação. Aqui, quando existirem, né, apelações dos relatórios dos painéis, elas deverão ser apresentadas ao órgão de apelação, que é o órgão permanente que tem a função de revisão dos aspectos jurídicos dos relatórios emitidos pelos painéis. O órgão de apelação é composto por 7 membros permanentes, com mandato de 4 anos, renovável uma vez. Apenas 3 desses 7 membros participam de cada controvérsia. Isso aqui é importante, gente. Observem que, para o órgão de apelação funcionar, então, é preciso que ele tenha, né, pelo menos 3 membros. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. O relatório do órgão de apelação, então, deverá ser adotado pelo órgão de solução de controvérsias e é incondicionalmente obedecido pelas partes, a não ser que o órgão de solução de controvérsias decida, por consenso, pela não adoção desse relatório. Como nós já vimos anteriormente, tanto o estabelecimento ou implementação do painel quanto a negativa para adoção do relatório do órgão de apelação demandam um consenso negativo. Isso é preciso que todos os estados votem contra essa medida, incluindo os estados envolvidos na controvérsia. Por isso, né, é muito pouco provável que esse relatório seja reprovado. E aí nós chegamos na quarta fase. A quarta fase é a de implementação. Então, se o relatório do painel ou do órgão de apelação
adotado pelo órgão de solução de controvérsias conclui pela incompatibilidade das medidas de um membro com as regras da OMC, a parte demandada, isso é, o Estado vencido, deve modificar aquela medida, a fim de recompor o equilíbrio entre direitos e obrigações no âmbito do sistema multilateral de comércio. O membro vencido deverá informar a maneira como implementará as recomendações e indicará, se necessário, um período de tempo razoável para fazer. Aqui nós vemos de novo como a autonomia dos Estados-membros tenta-se, né, sempre ser respeitada, mesmo quando a gente está falando aqui de um relatório que vai ser adotado e deve ser implementado, mesmo contra a vontade do Estado vencido, né, supondo, né, que o Estado demandado, no caso, saia vencido. Isso porque é o próprio Estado que vai indicar o prazo razoável para que ele possa adotar as medidas contidas no relatório. Isso porque o OMC reconhece que muitas das vezes essas medidas não são de simples adoção imediata pelo Poder Executivo. É possível que elas precisem de tramitar também por órgãos do Legislativo, que tenham, né, que perpassar toda uma burocracia interna ao Estado. E por isso é o próprio Estado que vai indicar um prazo razoável para o cumprimento dessas medidas. Caso esse Estado não cumpra com as medidas em um prazo razoável, ou que, né, enfrente quaisquer desafios para essa efetiva implementação, como nós já falamos, ele vai poder oferecer compensações para o Estado demandante. Então, ele vai meio que chegar e falar, olha, eu não estou conseguindo, por tais e tais motivos, implementar as medidas aqui previstas nesse relatório, e por isso eu te ofereço essas outras condições comerciais favoráveis, talvez em uma outra área, em uma outra seara comercial, como medida de compensação, enquanto, né, eu tento implementar as medidas aqui presentes. Então, né, esses são os principais momentos e as principais etapas do sistema de solução de controvérsias da OMC. O sistema de solução de controvérsias da OMC não pode agregar ou diminuir direitos ou obrigações definidos nos acordos da OMC, ou implicar um exercício de lawmaking reservados aos membros. Bom, em que pese, né, a sistemática de solução de controvérsias da OMC ter dado muito espaço a uma perspectiva jurídica de solução dessas controvérsias, isso é, a instauração de um procedimento propriamente dito, em que um Estado ele apresenta sua demanda ante o sistema e os dois Estados envolvidos têm a oportunidade de juntar documentos, alegações orais, se manifestar, né, nesse processo, que será apreciado pelo painel e também pelo órgão de apelação, quando for o caso. Isso não quer dizer, essa adoção de um procedimento mais jurídico, mais técnico, não quer dizer que a OMC tenha aberto mão completamente do caráter político, que sempre foi central ao GATT, por exemplo. Tanto é que, a princípio, esse sistema de solução de controvérsias ele não tem competência para ampliar ou reduzir direitos. Ele deve, né, fazer uma aplicação objetiva das previsões nos tratados e acordos multilaterais em matéria comercial. Só que, né, todas as pessoas envolvidas no direito sabem que essa aplicação objetiva pode ser difícil. O que é uma aplicação objetiva? Quais fatores serão considerados? Quais fatores não serão considerados? É difícil dizer que há uma ciência exata aqui em questão. Tanto é, né, que alguns estados têm questionado a atuação do sistema de solução de controvérsias, principalmente nesse sentido, alegando que ele tem expandido direitos, interpretado excessivamente alguns direitos em matéria comercial.
Tanto é que, como veremos daqui a pouco, tem até uma situação delicada envolvendo o órgão de apelação atualmente, aí que também coloca em xeque a efetividade do sistema de solução de controvérsias como um todo. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Antes disso, vamos primeiro falar um pouco da relação entre o Brasil e a OMC. Ao observarmos a atuação do Brasil junto à OMC, especificamente junto ao sistema de solução de controvérsias, verificamos que o Brasil é um dos países mais atuantes, ficando atualmente em 6º lugar. O Brasil atuou em 33 casos como demandante, em 16 como demandado e em 147 como terceira parte. Atualmente o Brasil tem 5 principais casos em que atua como principal demandante. Assim, ele fica em 6º lugar como o país que mais solicita, que mais acessa o sistema de solução de controvérsias, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá, da China e da Índia. O que também já nos dá um panorama muito interessante de quais são os principais países que acessam ao OMC e que demandam ante o sistema de solução de controvérsias. Especificamente no caso brasileiro, antes do caso ser levado ao sistema de solução de controvérsias, ele é analisado internamente pela Câmara de Comércio Exterior, que verifica, primeiro, a viabilidade jurídica do caso e, segundo, a oportunidade, tanto econômica quanto política, desse caso ser apresentado ante a OMC. Bom, então vamos agora falar do que eu já comecei a dar alguns indícios, que é a atual crise, ou situação delicada pelo menos, mas a atual crise do sistema de solução de controvérsias da OMC, especificamente do órgão de apelação. Bom, como nós já vimos, o órgão de apelação ele é composto por 7 membros, sendo que cada caso que é levado até ele é apreciado por 3 desses membros. Isso significa que o órgão precisa de pelo menos 3 membros para poder funcionar. E desde o final de 2019, desde dezembro de 2009, mais especificamente, o órgão de apelação deixou de funcionar por não ter mais ao menos 3 membros. Isso porque desde 2017, principalmente os Estados Unidos, vinha barrando a nomeação de novos membros para o órgão de apelação. Isso com o intuito deliberado de esvaziar o órgão, muitas das vezes por não concordar com as decisões ali tomadas. Como nós falamos anteriormente, existem alguns debates muito intensos sobre os limites e o escopo de atuação do sistema de solução de controvérsias da OMC. De todo modo, nesse momento, a gente tem uma situação que é chamada de se for feita uma apelação, vai ser feita uma apelação ao vazio, porque o órgão de apelação não possui o número mínimo de membros para funcionar. E por isso, quando os estados apelam a ele, a contenda fica sem uma solução, visto que não tem um órgão de apelação para solucioná-la. Alguns estados têm engendrado esforços no sentido de tentar contornar essa situação, e uma dessas medidas é a formação do que eles chamam de Multi-Party Interim Arbitration Arrangement, que é um acordo de várias partes para uma solução interina de arbitragem, que tem como principais pontos. Primeiro, os estados que compõem esse grupo acordam em não apelar entre si ao vazio, isso é, se tiverem uma contenda entre eles, eles não vão apelar ao órgão de arbitragem, e se eles não vão apelar ao órgão de apelação,
E por isso eu falei em arbitragem, porque se eles discordarem da solução do painel, eles vão pedir uma solução por meio da arbitragem, que também é uma faculdade dos estados. O Brasil compõe, né, esse grupo, que atualmente é de cerca de 21 estados, mas de toda forma, né, uma porcentagem muito pequena de estados, se a gente for considerar que a OMC tem 164 membros. Então agora a gente está nesse momento, né, muito sensível, que é a necessidade de recompor o órgão de apelação, mas essa solução, que na verdade parece ser fácil, tem enfrentado uma série de oposições de países como os Estados Unidos, que não tem se sentido contemplado pelas decisões, né, do sistema de solução de controvérsias, que por alguns têm sido consideradas muito vanguardistas e muito ampliadoras de direitos de alguns estados. Bom, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem comentar abaixo. E eu também sugiro, né, a leitura dos documentos, que eu coloquei o link aqui embaixo, principalmente um resumo, né, que o Itamaraty fornece dos casos envolvendo o Brasil na OMC. Até a próxima!